Existe um segredo que foi transmitido há décadas por uma das maiores médiums da história. Um segredo tão simples, tão ao nosso alcance, que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem sequer suspeitar de sua existência. Não se trata de uma fórmula complexa, nem de um ritual elaborado que exija anos de prática espiritual. É um objeto que você provavelmente já possui em casa, algo que você toca todos os dias sem dar a devida importância e que, segundo as revelações espirituais recebidas por Chico Xavier ao longo de toda a sua trajetória como meio, possui um poder de atração magnética que transcende o que a mente racional consegue compreender. Chico Xavier foi, sem sombra de dúvida, uma das vozes mais puras que já ecoaram através dos mundos espirituais. E durante décadas, suas comunicações com entidades elevadas iluminaram caminhos que milhões de pessoas seguiram com fé e com a esperança de transformar suas vidas. E é justamente dentro desse universo de revelações que surge uma das ensinanças mais poderosas que ele deixou para a humanidade. Uma ensinança que, quando aplicada com a devida intenção e energia, pode mudar de forma radical a relação que cada pessoa tem com a abundância financeira. A verdade é que o dinheiro não é um elemento separado da nossa vida espiritual. Ele é energia, fluxo, movimento, e tudo que atrai ou repele essa energia passa pelo estado emocional e mental de cada indivíduo. E Chico Xavier, com toda a sua sensibilidade e profundidade espiritual, sempre foi capaz de traduzir essas verdades de uma forma que chegasse ao coração de quem ouvisse. Então, se você está aqui agora, neste exato momento, não é por coincidência. Há uma razão pela qual essa mensagem cruzou seu caminho, e ela pode estar prestes a mudar a forma como você percebe sua vida a partir de hoje. Fique até o final, porque o que vai ser revelado aqui vai ficar na sua mente muito depois de que este vídeo terminar. Antes de revelar qual é esse objeto e como ele funciona na prática, é necessário compreender uma coisa fundamental sobre como a lei da atração opera na nossa vida cotidiana, especialmente quando o tema é dinheiro. A maioria das pessoas acredita que atrair abundância financeira é um processo que depende exclusivamente de ação externa. Trabalhar mais, ganhar mais, investir mais. E embora essas ações sejam importantes, elas representam apenas a metade da equação. A outra metade, a que quase ninguém fala, é a metade que acontece dentro de você, na sua mente, na sua energia, na sua relação emocional com a própria ideia de dinheiro. Chico Xavier sempre fez questão de ressaltar que o plano espiritual e o plano físico são reflexos um do outro. O que você manifesta na sua vida é, antes de tudo, um espelho daquilo que você projeta internamente. E é por isso que tantas pessoas se esforçam financeiramente e ainda assim parecem estar presas em um ciclo que não avança. Elas não percebem que a energia que emitem em relação ao dinheiro é muitas vezes uma energia de falta, de medo, de desconfiança. E essa energia, como um bumerangue, retorna exatamente na forma que foi lançada. Pensemos em um exemplo muito concreto para que isso fique mais claro. Imagine duas pessoas que ganham exatamente o mesmo salário, que vivem em cidades parecidas e que têm condições de vida muito similares. A primeira delas acorda todas as manhãs com a sensação de que nunca vai dar, de que o dinheiro é curto demais, de que a vida é difícil demais. A segunda acorda com uma energia diferente, uma energia que, mesmo diante das dificuldades, mantém uma chama de confiança de que as coisas vão se resolver. Você já percebeu o que acontece com cada uma delas ao longo do tempo? A primeira permanece presa, não porque o mundo é injusto com ela, mas porque ela está alimentando o campo energético da escassez. A segunda não necessariamente fica milionária da noite para o dia, mas as oportunidades começam a aparecer em seu caminho de formas que ela não consegue explicar. Isso não é magia,
Isso é a lei da atração atuando exatamente como foi programada para atuar. O objeto em questão é um vidro de água. Sim, um simples vidro de água transparente. Pode parecer que não faz sentido nenhum, mas ouça com toda a sua atenção, porque o que está por trás dessa prática vai muito além da aparência superficial desse objeto tão comum no nosso dia a dia. A água é considerada em inúmeras tradições espirituais e mesmo na ciência moderna um elemento com propriedades extraordinárias de condução de energia. Masaru Emoto, o pesquisador japonês que dedicou décadas ao estudo das estruturas moleculares da água, demonstrou de forma impressionante que a água responde a diferentes tipos de energia, formando cristais harmoniosos e belíssimos quando exposta a vibrações positivas e estruturas deformes, e quebradas quando exposta a energia negativa e destrutiva. Chico Xavier, mesmo sem conhecer diretamente os estudos de Emoto, sempre expressou em suas comunicações espirituais que a água possui uma natureza receptiva profunda, capaz de absorver intenções e de amplificá-las de uma forma que nenhum outro elemento natural consegue fazer com tanta eficiência. Ela funciona como um espelho da energia que a rodeia, e é justamente por isso que ela pode ser utilizada como uma ferramenta poderosa de atração e de transformação energética. A prática que Chico Xavier descreveu em suas comunicações é deceptivamente simples, mas sua eficácia depende inteiramente da forma como ela é realizada, da intenção que a alimenta e da consistência com que é aplicada dia após dia. Se você pensou que tudo isso soava muito bom para ser verdade, espere, porque o mais transformador ainda está por vir. E neste ponto do caminho, gostaria de convidar você a compartilhar sua experiência com a comunidade que se reuniu em torno deste espaço ao longo dos meses. Se você já ouve falar sobre o poder da água como veículo de intenção espiritual, se já tentou algo parecido em sua vida ou se simplesmente quer compartilhar como sua relação com a abundância financeira tem sido, escreva nos comentários abaixo. Cada história que chega aqui alimenta a energia deste espaço e inspira outras pessoas que estão passando por situações parecidas à sua. A forma como a prática é realizada faz toda a diferença no mundo. Não adianta simplesmente pegar um vidro de água e colocá-lo em cima da mesa sem nenhuma intenção por trás. A água precisa ser carregada, e o processo de carregamento é onde tudo acontece, onde a mágica verdadeira começa a operar. Em um momento que você se sente mais tranquilo, mais centrado, mais conectado com você mesmo, um momento que pode ser logo cedo pela manhã ou no silêncio da noite, você pega um vidro limpo e o preenche com água. Enquanto faz isso, você começa a formular na sua mente uma visualização clara e detalhada da vida que deseja ter, especificamente no que diz respeito à abundância financeira. Não é sobre pedir dinheiro ao universo como se ele fosse um caixeiro celestial. É sobre sentir. É sobre criar dentro de você a sensação genuína de que essa abundância já faz parte da sua realidade, que ela já flui através da sua vida. Chico Xavier sempre insistiu nesse ponto com toda a sua energia e sabedoria. A intenção não pode ser um desejo frustrado ou uma súplica desesperada, movida pelo medo. Ela precisa ser um estado de consciência puro e presente. Quando você segura o vidro entre as suas mãos e fecha os olhos por alguns minutos, concentrando toda a sua energia nessa visualização vívida, a água absorve essa vibração como uma esponja absorve água. Ela se torna, literalmente, um veículo para a sua intenção, um canal aberto entre você e o campo de possibilidades infinitas que existe ao seu redor. E quando você bebe essa água ao longo do dia, quando ela entra no seu corpo e circula pelo seu sistema, você está, de uma forma muito sutil, mas muito poderosa, incorporando essa energia ao seu próprio ser e ao seu campo energético mais profundo.
Imagina que toda essa energia de abundância que você colocou naquele vidro com tanta consciência e tanta presença, agora está dentro de você, circulando, alimentando, transformando cada célula do seu corpo. Essa é a essência do que Chico Xavier comunicou através de suas revelações espirituais. E é justamente isso que torna essa prática tão acessível e tão poderosa ao mesmo tempo. Mas por que fevereiro? Por que existe um prazo ligado a essa prática? Por que este mês específico carrega um peso tão grande dentro dessa narrativa? Para responder essa pergunta, é necessário entender um pouco mais sobre os ciclos energéticos que a natureza e o espaço espiritual nos oferecem ao longo do ano. Fevereiro é considerado, em muitas tradições espirituais, que remontam a tempos muito antigos, um período de transição e de abertura. É um mês que carrega dentro de si uma energia de mudança, de renovação e de alinhamento com novos ciclos de vida que estão prestes a começar. Os planos espirituais, como sempre comunicou Chico Xavier com toda a sua clareza e profundidade, não operam no acaso. Há uma inteligência suprema que governa os movimentos da energia no universo. E essa inteligência oferece janelas de oportunidade que, quando aproveitadas com consciência e com abertura, podem acelerar enormemente os processos de manifestação em nossas vidas. Fevereiro é uma dessas janelas, uma das mais poderosas do ano. Não é o único momento em que essa prática pode ser realizada com sucesso, mas é um dos mais favoráveis, um dos momentos em que a energia do ambiente se alinha mais facilmente com a energia da intenção humana. E é por isso que a prática do vidro de água carregado com intenção de abundância tem um potencial ainda maior quando realizada durante este mês curto e significativo. Cada dia conta, cada intenção conta. Cada momento de conexão que você cria com essa energia conta de forma muito mais profunda do que você imagina. Há uma história que circula entre os seguidores de Chico Xavier que exemplifica de forma muito clara e muito comovente o poder dessa prática simples. Uma mulher que por muitos anos conviveu com a sensação de que o dinheiro nunca era suficiente, que sempre faltava algo no final do mês, que a vida financeira era uma fonte constante de estresse e de angústia que não a deixava dormir à noite, decidiu, após ler sobre as revelações de Chico Xavier, experimentar a prática do vidro de água por um período de 2 semanas consecutivas, todas as manhãs, sem exceção, sem desculpas. No início, ela não sentiu nenhuma mudança visível na sua conta, na sua carteira, na sua vida material. A conta no banco seguiu no mesmo lugar, as contas seguiram chegando e a sensação de aperto não desapareceu da sua rotina. Mas algo muito sutil começou a acontecer dentro dela, algo que ela só conseguiu identificar depois de alguns dias de prática constante. Ela começou a notar que sua relação com o dinheiro estava mudando de forma profunda. O medo, que antes era constante e sufocante, foi diminuindo aos poucos, como uma nuvem que se dissipa sob o sol da manhã. No lugar desse medo, um estado mais calmo, mais confiante, mais aberto, começou a se instalar em seu coração. E foi a partir dessa mudança interna, dessa transformação silenciosa que ninguém ao redor dela conseguia ver, que as transformações externas começaram a aparecer uma por uma, de formas que ela não conseguia explicar racionalmente. Uma oportunidade de trabalho surgiu do nada, trazida por uma pessoa que ela mal conhecia. Um cliente antigo voltou com uma proposta que ela não esperava e não procurava. Um envelope chegou pelo correio com um valor que ela havia esquecido completamente que devia receber. Não foi um mês de milagres hollywoodianos, não foi uma mudança súbita e espetacular que chamasse a atenção de todos. Foi um mês de alinhamento silencioso, de sutileza, de energia atraindo energia de forma lenta, mas imparável. E isso
Segundo as comunicações de Chico Xavier, é exatamente como a lei da atração funciona na sua forma mais pura e mais verdadeira, sem encenação, sem drama, apenas fluxo. A parte que mais as pessoas não conseguem aceitar e que, ao mesmo tempo, é a parte mais transformadora de toda essa ensinança que Chico Xavier nos deixou, é a de que não existe divisão real entre você e a abundância que deseja. Chico Xavier sempre fez questão de comunicar que o plano espiritual não é um lugar separado de nós, que a natureza não é algo externo à nossa existência, que Deus não é uma entidade distante demais para nos ouvir e nos amparar. Tudo é interconectado. Tudo é uma energia que flui, que se transforma, que se reconecta a si mesma de formas infinitas e misteriosamente belas. E quando você realiza a prática do vidro de água com a intenção verdadeira, com o coração aberto e com a mente presente, você não está pedindo ao universo que te dê algo que ele possui e você não possui. Você está lembrando a si mesmo de algo que já sempre foi seu, algo que nunca foi tirado de você, mas que ficou adormecido por tanto tempo. Você está abrindo uma porta que sempre esteve ali, mas que permanecia fechada por causa das crenças limitantes que foram construídas ao longo de anos e anos, dos medos não resolvidos e da sensação de que não era digno ou capaz de receber a abundância que o universo oferece gratuitamente a todos. A água, nesse processo, funciona como um espelho, como um catalisador, como um lembrete físico e tangível de que dentro de você existe um poder que é muito maior do que qualquer desafio que a vida financeira possa apresentar. Então, ao se aproximar do fim deste caminho que percorremos juntos, é importante que você compreenda que tudo que foi compartilhado aqui não é apenas uma instrução, não é apenas uma prática para ser executada mecanicamente como mais uma tarefa do dia. É um convite. Um convite para você se reconectar com a sua própria energia mais profunda, para se abrir para as possibilidades que já existem ao redor de você e para confiar, de uma forma profunda e genuína, no processo de vida que sempre esteve te guiando. Chico Xavier não foi apenas um médium extraordinário. Foi um espelho da consciência humana mais elevada, alguém que mostrou para toda uma geração que é possível viver de forma conectada, de forma amorosa e de forma aberta ao que o universo oferece com tanta generosidade. A prática do vidro de água é apenas uma das inúmeras portas que ele nos deixou destrancadas. Se você chegou até aqui, se as palavras que você ouviu neste vídeo tocaram algo dentro de você, um sentimento que não consegue explicar, uma sensação de reconhecimento que veio do mais profundo lugar do seu ser, isso não é coincidência. Isso é o seu próprio ser te dizendo que está pronto para essa mudança, que está pronto para receber. Então não esqueça de se inscrever neste canal, porque ao redor de cada vídeo que é criado aqui, existe uma energia de conexão, de acolhimento e de crescimento que transformou a vida de muitas pessoas que já fazem parte dessa comunidade carinhosa. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está lutando, alguém que está esquecendo de acreditar em si mesmo. E nos comentários, escreva o que mais tocou em você. Qual foi o momento em que sentiu algo diferente? Qual é a esperança que acende dentro do seu coração quando pensa na possibilidade de uma vida mais leve e mais abundante? Cada comentário, cada compartilhamento, cada conexão que acontece aqui alimenta essa energia coletiva que transforma não apenas mas todos que se permitem ser transformados. E por fim, lembre-se de que o tempo que resta em fevereiro não é apenas um prazo arbitrário, é uma oportunidade dourada que o universo está oferecendo neste exato momento para você. O vidro de água está na sua cozinha. A intenção está dentro do seu coração. A conexão com algo muito maior do que você já existe, já sempre existiu.
Tudo que falta é o seu sim. Um sim silencioso, um sim que vem do lugar mais profundo da sua emoção. Um sim que diz: estou pronto para receber. E quando você diz esse sim, quando você alinha sua mente, sua emoção e sua ação com essa intenção pura, a vida não pode fazer nada a não ser responder com abundância. Porque é assim que o universo foi criado. É assim que Chico Xavier sempre nos lembrou com tanta ternura e tanta sabedoria. E é assim que a lei da atração, em sua forma mais pura e mais amorosa, sempre operou e sempre operará. Você não está sozinho nessa jornada. E o dinheiro, a abundância, a vida que você sonha não está longe. Está mais perto do que você imagina. Esteve sempre ali, esperando apenas pelo seu coração aberto e pelo seu primeiro passo em direção a ela.